What's up, Mr. Miyagi? Ele insultou o novato da academia, mas não tinha ideia de quem ele era. Esse filme conta a história de um ex-campeão de MMA que viaja com seu amigo para treinar para a luta mais importante da sua vida. Além de ter que enfrentar o lutador, ele também terá que confrontar o presidente do campeonato, que fará de tudo para ter o máximo de lucro possível. Quer saber como essa história termina? Então, respira fundo e vem comigo porque a pipoca já tá quentinha e eu tô prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. Estamos em um ringue de luta onde Casey Walker, um lutador formidável que compete contra outro oponente. Casey está dominando seu adversário e a sua vitória é certa, mas seu treinador pede para ele ganhar tempo e demorar um pouco para finalizar o cara. O homem ainda diz que ninguém mais iria querer lutar com ele se ele nocauteasse o seu oponente tão cedo, mas Casey mal pode esperar para terminar o confronto. No espírito esportivo, o experiente lutador ainda dá algumas dicas para o seu oponente depois de o derrotar. Após a briga, o treinador fica desapontado pelo lutador não ter seguido o seu conselho e pede demissão. Apesar de ser um competidor ativo, Casey passa a maior parte do tempo limpando o lugar. Pouco tempo depois da luta, enquanto limpava, ele acabava revendo o Brody James, um velho amigo que também é lutador de MMA. Ele diz que o Walker não devia estar trabalhando desse jeito, alguém com sua habilidade deveria estar seguindo carreira profissional. Brody então chama Casey para sua festa para ter uma conversa com o lutador. Chegando lá, Walker procura Brody e encontra bem bêbado com algumas dançarinas. O homem diz que havia assinado com a liga PFC Combat e que apresentou a Mika Cruz, uma mulher que era diretora de marketing do campeonato PFC Combat. Casey fica meio chateado pelo amigo ter assinado com o campeonato, pois ele acredita que a competição é um show de aberrações. Brody explica que receberá $2 milhões só por participar, por isso que ele quer sua ajuda para treinar e ficar forte o suficiente para enfrentar um poderoso adversário. Walker fica com raiva quando seu amigo conta que vai lutar contra um lutador de 2 metros de altura chamado César Braga no campeonato PFC de Bangkok. Ele sugere que Brody cancele porque Braga não era um adversário aleatório. Brody ignora e pede a Casey para o treinar, mas inicialmente recebe um não do amigo lutador. Antes que fosse embora, Walker conversa um pouco com Mika e os dois flertam. Já no estacionamento, Casey nota que os dois homens estavam planejando armar uma briga com Brody para sujarem a reputação do lutador, mas Walker intervém e leva o seu amigo para um hotel. No dia seguinte, Brody pede novamente para que Casey vá com ele para a Tailândia para o treinar. Walker tenta recusar novamente, mas Brody argumenta que isso pode levar os dois ao topo, e caso aconteça uma desistência, Casey poderia lutar também. Ele acaba cedendo, mas diz que não quer fazer parte da PFC, apenas vai ajudar o amigo a se preparar para a competição. No dia da partida, sua esposa se despede com receio. Brody diz que essa é a chance deles de ficarem bem de vida para sempre. Mas ela fala que não se importa com o dinheiro, mas sim apenas com a distância. Lembrem bem da próxima cena, porque tem um pequeno detalhe que será muito importante para o final do filme. Tá bom. Chegando na Tailândia, Brody e Braga realizam uma conferência de imprensa antes da luta. Um dos jornalistas pergunta a Braga sobre a sua ex-mulher, que fez uma denúncia de agressão contra ele. O lutador se irrita com a pergunta e vira a mesa à sua frente, fazendo com que todos entrassem em pânico. Alguns seguranças tiram o homem do local. Brody fica bem tenso com a cena. A ira de Braga não parou na entrevista. No banheiro, ele desconta sua raiva detonando o lugar, quebrando um espelho com a própria cabeça e uma pia com as próprias mãos. Vendo a grande força de Braga, o espírito de luta de Brody imediatamente diminui, ficando visivelmente com medo. Arregou. Enquanto isso, depois de guardar suas coisas no hotel, Casey vai para o Top Fight Gym, onde Brody vai treinar durante o PFC Combat. Chegando lá, Casey nem foi nem um pouco bem recebido, principalmente pelo técnico de Brody, Matt Ramos. Walker começa a preparar as coisas necessárias para treinar o seu amigo, pegando pneus, garrafas e tábuas de madeira. O homem faz uma área de treinamento completa dentro da academia, enquanto todos o ridicularizam. O lutador durão chamado Cobra chega e começa a zoar também, e ele é considerado mais forte depois de Brody.
Enquanto treinava, Cobra acaba tendo sua atenção desviada para Casey, que está treinando sozinho no canto da sala. O jovem lutador desmerece o estilo de luta do homem. What do you even call that? Thai bro? Cobra começa a provocá-lo e antes que as coisas fiquem feias, Brody chega ao ginásio e pede a Casey para começarem o treino. Walker é desafiado por Cobra a lutar e ele aceita imediatamente, ignorando os avisos do amigo sobre as habilidades do seu oponente. Mas o velho lutador está confiante e começa a se aquecer. Mika chega e pergunta o que está acontecendo. Não sei. Brody explica que o jovem Cobra e a velha guarda Casey vão se enfrentar. Ele ainda diz que seu amigo poderia ter sido um grande lutador, mas preferiu não seguir esse caminho. Brody também acredita que Cobra vai levar a melhor no combate. Nessa luta, você verá que mexer com Casey é o pior erro da sua vida. Durante o combate, o jovem lutador está confiante que vai derrotar o experiente Walker. Ele tenta acertar ele várias vezes, mas seus golpes são desviados e bloqueados. Para finalizar seu oponente, Walker usa o seu karatê, mas aplica com tanta força que acaba deixando o lutador inconsciente no chão. Todos ficam impressionados com as habilidades e força de Casey. Devido à lesão bastante grave durante a briga, Cobra foi levado às pressas para o hospital para receber um tratamento médico. No dia seguinte, Walker sai para correr e vai até a casa de Brody, que está farreando com duas garotas ao invés de treinar. Casey o xinga e vai embora. Brody chega atrasado na academia enquanto seu amigo fica com raiva. Matt Ramos passa a mão na cabeça do lutador e diz que Casey está desviando a atenção dos lutadores do lugar. O presidente do PFC Combat, um homem chamado Hugo Vega, chega procurando o responsável por levar um dos seus lutadores para o hospital. Quando ele vê o Walker, reconhece ele imediatamente e se aproxima. Vega pede para Casey substituir Cobra, mas o lutador rejeita, pois não quer mais lutar sob o comando dele, revelando que os dois já tiveram uma história ruim no passado. Antes de Vega ir embora, Mika tenta convencer e insistir em Casey, pois estão precisando de um lutador, mas o presidente ignora o pedido da mulher. Um jovem promissor chamado Taj implora a Vega para se tornar substituto de Cobra, mas depois de ver o seu estilo de luta amador de Taj, Vega se cansa e vai embora. Mika tenta convencer o presidente a colocar Casey como substituto, mas ele rejeita a proposta. Junto com outro lutador chamado Crit, o Taj se aproxima de Casey, que está treinando sozinho, e pergunta por que facilitou a briga. O velha guarda responde que fez isso porque não queria impressionar ninguém, enquanto Taj precisava se mostrar. Os dois jovens imploram para que o Walker os treine. Ele até concorda em fazer isso, mas só depois de completar o seu treinamento. Casey tenta enrolar os dois jovens até de noite, mas Taj e Crit são persistentes e acabam conseguindo o que queriam. O homem ensina os dois jovens algumas técnicas básicas de socos e chutes, os fazendo praticar o resto da noite. No dia seguinte, Brody e Matt estão assistindo algumas lutas de Braga. O lutador diz que não quer levar os socos do grandalhão e diz que vai pedir para Casey trabalhar isso com ele. Mais tarde, a academia está lotada de paparazzis e Brody está dando uma entrevista. O mesmo jornalista que irritou Braga na conferência aparece, fazendo perguntas bem polêmicas para o lutador. Uma delas desvia a atenção de todos para Casey, que estava treinando pesado em um canto da academia, fazendo barras com pesos gigantes. Alguns jornalistas o reconhecem e ficam surpresos por ele estar vivo. Mika parece gostar de Casey, conversa um pouco com o lutador e ele se mostra bem desconfortável por ela estar trabalhando para Hugo Vega, insinuando que talvez ela esteja tendo um caso com o presidente da PFC. A mulher diz que a relação deles é totalmente profissional. Ela fala para Walker para pegar mais leve em seu treinamento, pois estava chamando muita atenção. Logo depois disso, Mika o convida para sair. Casey aceita o convite quase que imediatamente. Mais tarde, Crit e Taj ajudam Walker a se vestir melhor para o encontro e o mandam levar flores. Na barraca de flores, ele encontra com a filha de Mika, descobrindo que a mulher é mãe solteira. O encontro até que estava indo bem, até que Casey vai embora rapidamente quando a mulher pergunta sobre o tempo dele na prisão, o que o deixa muito desconfortável. Matt vê os dois juntos e decide contar a Brody sobre isso. Vega se encontra com Brody e diz ao lutador que ouviu boatos que ele não está treinando direito e nem é animado pra nada com as suas habilidades, com o que pode prejudicar muito não só a carreira do lutador, mas como também os lucros da empresa. E Vega recomenda que ele use esteroides para tornar a luta mais fácil para que ele possa vencer Braga, dando ao lutador um contato de um médico que pode fornecer os medicamentos.
Matt fala pra Brody sobre Casey e Micah. E olha, peraí, se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando, né? Então não esquece de deixar o like e de se certificar que você tá inscrito no canal também, para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores, né? Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história vai ficar cada vez mais interessante. Agora demora. Naquela noite, Casey chega na academia e imediatamente é desafiado por Brody para brigar. No ringue, antes mesmo de se preparar, Casey é atacado com um monte de golpes agressivos de Brody, que visivelmente ficou furioso com alguma coisa. Walker tenta perguntar o que está acontecendo, mas é derrubado no chão logo em seguida. Isso acaba irritando o experiente lutador, que começa a brigar sério. Depois de ser dominado por um longo tempo, Casey se recupera e derrota o amigo usando bastante força. Ele tenta pedir desculpa, mas Brody o manda se ferrar e vai embora com raiva. Vega fica sabendo sobre o ocorrido e fica furioso com Casey, já que Brody era o segundo lutador dele a ser vencido pelo homem. Ele manda o seu assistente procurar todas as informações sobre o passado de Walker, para que possa descobrir alguma coisa errada. No dia seguinte, o Walker volta a treinar. Rich e Tash, os dois já não aguentam mais de tanto cansaço e reclamam bastante, mas o treinador ignora e os manda continuar. Micah se encontra com Casey e pede desculpas por ter feito a pergunta que o deixou desconfortável. Ele diz que tá tudo bem. Ela fala que se divertiu e o chama para sair novamente. Walker aceita sem pensar duas vezes. À noite, após o treino, Casey e Brody concordam em jantar juntos. Brody fala sobre toda a pressão que está sofrendo por causa da luta e diz que a vida do amigo é simples, por isso a inveja. Ele também reconhece seu erro e pede desculpas ao treinador por ter perdido o controle mais cedo, partindo para a briga por causa de ciúmes. Ele promete que Casey fará as coisas da maneira certa e diz até que Micah será uma boa mulher para o amigo e apoiará o seu relacionamento. Brody diz que quer se concentrar mais nos treinos porque a luta contra Braga está cada vez mais próxima e ele quer vencer o grandalhão. Essa conversa muda completamente a cabeça de Brody, que agora pensa de uma forma totalmente diferente. No dia seguinte, no treino, o lutador fala com Matt para respeitar Casey, porque ambos estão do mesmo lado. Por isso não há motivo de rivalidade entre eles. E a partir desse dia, Brody começa a treinar pesado de verdade. Rich está enfrentando um oponente extremamente difícil na academia, sendo dominado e espancado pelo cara. Uma mulher desconhecida que estava vendo tudo estava no ringue e enfrenta o agressor. Facilmente ela ganha, sem tomar nenhum golpe, deixando todos impressionados. A relação de Casey e Micah se torna cada vez mais próxima, e eles saem novamente e falam um pouco mais sobre suas vidas. Com receio, ela pergunta sobre a sua família dessa vez. Casey é mais aberto e fala tudo o que Micah queria saber. Chegando na porta da casa da mulher, o lutador abraça e depois de ir embora, fica se xingando a noite toda por não ter a beijado. Burrice. No dia seguinte, Casey é visitado por um dos homens de Vega, que lhe oferece um contrato para que se torne um lutador no BFC Combat. Depois de dar uma pequena lida, Walker imediatamente rejeita a proposta. Vega se sente insultado por ter recebido um não de Casey. Quando Walker e Brody chegam à academia no dia seguinte, vêm outros lutadores amontoados assistindo o vídeo de Casey lutando com um monte de policiais que estavam tentando o incriminar. Vega percebe que ninguém quer ver Brody lutar e que o seu evento pode fracassar financeiramente. Ele pensa em tentar convencer Casey a lutar novamente. O vídeo se tornou viral e atrai a atenção de vários jornalistas que vão até a casa do velho lutador. O homem fica espantado e confuso com toda a atenção. Micah, que é diretora de marketing de Vega, aparece e leva Casey para uma de suas casas do presidente do campeonato, para que possa ficar em paz e se esconder de jornalistas. Antes que a mulher fosse embora, Casey finalmente a beija. Agora vai acontecer uma coisa bem suspeita, por isso preste bastante atenção nas próximas cenas. No dia seguinte, Casey chega à academia e fica confuso ao ver Brody treinando pesado com um lutador desconhecido. Ele e Matt concordam que esse treino é desnecessário e poderia prejudicá-lo. Mesmo com os avisos dos treinadores, os lutadores não param a briga e o desconhecido acaba machucando o joelho de Brody. No hospital, o lutador pensa em desistir, mas confessa que está usando esteroides. Mas Casey conta que havia trocado seus medicamentos por aspirina infantil. Durante esse tempo todo, Brody se desenvolveu com seu próprio esforço. Como Brody está ferido, Vega oferece a Casey $1 milhão para que ele lute contra Braga. Essa oportunidade mexe com a sua cabeça e ele acaba aceitando. Brody e Matt treinam Walker para enfrentar o grandalhão. Após um treino, Casey conversa com Taj, dizendo que trocou seus princípios por dinheiro. Micah revela que a lesão de Brody é o que Vega mais queria.
Caso comece a investigar se o desconhecido poderia ter sido intencionalmente ferido Brody para impedir de lutar, e ele consegue comprovar o acontecimento quando olha secretamente o armário do lutador misterioso e encontra uma mensagem de texto entre ele e Vega, na qual o presidente do campeonato ordenou que Boris machucasse Brody para que não pudesse participar da luta. Casey conta tudo isso para seus amigos. Ele percebe que será forçado a lutar, pois poderia ser processado caso ele não fosse pro ringue. Seus amigos ficam determinados em encontrar uma maneira de parar Braga e Vega. Walker começa a treinar forte para a próxima luta, e esse confronto vai ser um dos mais brutais que você vai ver. Na noite da briga, Mika, que havia se tornado namorada de Casey, pede demissão. A luta de Casey contra Braga atrai a atenção de muitas pessoas, incluindo de um dos mais famosos atores de artes marciais da Tailândia, Tony Jaa, que virou um grande fã de Walker. Enquanto conversa com Brody no vestiário, Casey finalmente percebe como parar Vega e o tornar responsável por tudo que fez com o amigo. Ele vai até o vestiário de Braga, começa a brigar, uma briga fora do ringue, irritando o grandalhão com o assunto da acusação da agressão contra sua ex-mulher. Depois de conseguir o que queria, os dois começam a lutar. Vega tenta impedir os dois, mas é segredo. Todos na plateia começam a ver o combate violento entre Casey e Braga. O grandalhão derruba Casey e encurrala várias vezes, mas com vários ataques fatais. Mas ele sempre se levanta. Após uma série de golpes, Casey não parece ter mais forças. Ele então usa a técnica de karatê e consegue fraturar as costelas de Braga. Vendo que o movimento foi bastante eficaz, Casey continua usando as suas técnicas de karatê e derruba o grandalhão com um chute na cabeça, deixando ele inconsciente. Como Braga havia sido derrotado fora do ringue, a luta foi cancelada, o que fez com que Vega sofresse grandes perdas em receita, já que seu dinheiro e patrocinadores exigiram seu dinheiro de volta. Vega fica furioso e ameaça levar Casey à justiça, mas ele diz que tem evidências de que seu envolvimento no acidente que feriu Brody e ameaça denunciar ele. E depois dessa vitória incrível, Mika, Casey e Brody saem felizes por terem conseguido derrotar dois oponentes tão poderosos. E é assim que esse filme termina. Mas fala aí, economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e minha equipe ficamos mais de 10 horas para fazer. Então se você assistiu a tudo desse vídeo é porque você gostou, né? Assiste esse vídeo aqui então, que eu postei esses dias, de um homem que andou 14 mil quilômetros para fugir dos russos. Te vejo lá, hein?